Olá, queridos, boa tarde, graça e paz, que a bênção do Eterno esteja presente sobre as vossas vidas. Eu quero compartilhar uma pequena observação com os irmãos, vocês aí do grupo, em especial aqueles que são pregadores, que amam pregar a palavra de Deus. Precisamos crescer na graça e no conhecimento. Precisamos aprender a analisar e examinar as Escrituras, testificando de fato que nela contém vida eterna. Vivemos dias em que algumas pessoas têm encontrado dificuldade em pregar a palavra de Deus. E aqui eu quero passar algumas dicas para você que está iniciando no ministério de pregação, você que sente no coração um chamado de Deus para pregar a palavra, anunciar a palavra. A palavra de Deus no livro de Isaías diz que bem-aventurados são os pés daqueles que levam as boas notícias. E nesse vídeo eu quero compartilhar com você algumas dicas para que você consiga elaborar com eficiência o seu sermão. É claro que a gente encontra pessoas que têm dificuldade de organizar o sermão. Alguns têm tanta dificuldade que até acrescentam sem maldade, sem perceber, devido à falta talvez de tempo para estudar e tal. E eu quero compartilhar com você algumas dicas para que você consiga elaborar o sermão com eficiência e para que os ouvintes consigam entender a sua ministração. Primeira coisa que eu quero ressaltar aqui nessa oportunidade é que todo pregador, ele precisa, além de orar, jejuar e ceder o coração na dispensação do Espírito Santo, ele precisa tirar um tempo para poder estudar a palavra. Leonardo, como eu devo elaborar meu sermão? Primeira coisa, você vai escolher o texto que você vai ler. Na direção de Deus, acredito que Deus vai te conduzir no texto que você vai fazer menção, que você vai pegar por base do assunto que você vai abordar. Então, a primeira coisa que o pregador tem que fazer é ter um texto. Você tem que ter um texto. E esse texto, aí já pulo para o segundo conselho. Primeiro, você olha o texto. Segundo, você vai se familiarizar com esse texto. Familiarizar a ponto de você não só decorar, mas entender as informações contidas nesse texto. Depois que você escolher o texto, que você entender as informações do texto e se familiarizar com o texto, você precisa, é obrigatório o pregador, além dele ter um texto como base, além dele entender aquele texto, tendo familiarizado com o texto, ele vai agora fazer a conexão do texto com o contexto. Por quê, Leonardo? Porque se o pregador não fizer a conexão do texto com o contexto, ele não vai conseguir aplicar com eficiência o sermão. Porque o contexto ajuda a compreender mais a mensagem que vai ser pregada. Um exemplo, muitas pessoas pegam aquela passagem que Isaac abençoa Jacó, e algumas pessoas chamam Jacó de ladrão, algumas pessoas acusam Jacó de enganar, algumas pessoas dizem que o nome Jacó significa trapaceiro, mas quando você pega o contexto, você entende que não houve roubo, houve uma negociação. Esaú despreza a primogenitura e ele vende para Jacó por um prato de lentilhas a primogenitura. Aí você pega a palavra, o nome Jacó, que no hebraico é Yaakov, que significa calcanhar. Tá bom? Então, isso é contextualizar. Isso é você fazer
conexão do texto que você leu com o contexto. O que é o contexto? São passagens que estão em volta do texto ou passagens que fazem conexão com esse texto. O contexto, ele pode ser aplicado em dois aspectos. Primeiro, contexto remoto e o contexto imediato, ou vice-versa. Contexto imediato são versículos que estão próximos ao versículo que você leu. E o contexto remoto é uma passagem bíblica que está em outro livro, em outra passagem, mas tem conexão com o versículo que você leu. Então, depois que o pregador tem o texto, ele se familiariza com o texto, que ele entende o texto, ele vai fazer a conexão do texto com o contexto. Fazendo isso, você vai ter um sermão bem elaborado e um sermão eficiente, porque fazendo assim você vai conseguir transmitir a mensagem de forma clara, objetiva, sem acrescentar e sem subtrair nada da palavra de Deus. Fica aqui essas dicas. Para mais informações, irmãos, a respeito dos cursos que a gente fornece, é só entrar em contato comigo. 33 98873 4422. Só para lembrar os irmãos, estamos montando uma sala virtual para a gente também estar fornecendo curso à distância. Você que se interessar, pode me chamar no privado e a gente vai passar para você as informações que você precisa a respeito dessa sala virtual para a gente estudar, tá bom? É para quem gosta de ler a palavra de Deus, para quem quer aprender, para quem quer pregar, aprimorar o seu conhecimento. Cresçamos na graça e no conhecimento. Deus te abençoe em nome de Jesus. Fica aqui essas dicas para você que está iniciando o ministério de pregação. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.